As ações do Meta não param de cair, já perdeu em valor de mercado o equivalente a Petrobras, Vale e Itaú junta. Ela caiu 26%, uma perda de mais ou menos 225 bilhões de dólares, o que significa mais de 1 bilhão de reais. E eu tenho certeza que se você já pesquisou sobre esse assunto antes, você já deve ter visto alguém falando está extremamente barata, Facebook é crescimento, não sei o que, não sei o que lá. Então o grande ponto é que a realidade do mundo não é assim que funciona, tá bom? Simplesmente a ação tá muito barata, principalmente uma ação do tamanho do Facebook. Só existe duas possibilidades para ela cair: uma crise global ou um efeito interno. Não está acontecendo uma crise global porque senão teria caído tudo de forma demasiada dessa ordem de magnitude. Logo, aconteceu alguma coisa interna no Facebook. E é isso que eu vou mostrar para vocês. E você tem que entender, só existe também dois pontos que fazem uma ação cair descorrelacionada da realidade: ou uma crise global, ou algum ponto nela específico que aconteceu, e principalmente se ela for small caps, faltou liquidez, não tem muita gente olhando, isso ocorre. Facebook não se enquadra nesse segundo personagem, ou seja, ele não tem falta de liquidez, é uma ação que todo analista do mundo já olhou. Como assim todo analista do mundo? Qualquer analista de qualquer banco relevante já olhou o Facebook. É básico, precisa olhar. É uma ação extremamente relevante, uma das maiores empresas do mundo. Ou seja, você não vai encontrar grandes assimetrias sem uma motivação. Que aí você pode analisar essa motivação e entender, não faz sentido. Mas existe uma motivação, existe uma explicação lógica. É isso que eu vou dar para vocês aqui. E vamos começar de uma vez por todas. Primeiro ponto, o Facebook está caindo nesse exato momento 0,58. Depois de cair 26%, ele não voltou. Olha que bizarro. Simplesmente saiu de 323 dólares para 241 e agora 234 sem o repique para cima. Então realmente o que aconteceu é algo literal. E para explicar isso a gente vai começar olhando aí o resultado do quarto trimestre de 2021. Primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é que basicamente a receita por ads está em linha, cresceu. Receita por usuário cresceu também, perfeito, sem nenhum problema, top, não tem nada a falar. Aqui começam os problemas. Resultados por segmento: ads ok, outros ok, Family of Apps Revenue perfeito, e agora a gente começa Labs Revenue. O que aconteceu? Péssimo. 877 milhões de receita. Mas eles nunca geraram receita, por que foi péssimo? O péssimo não tá aqui realmente, o péssimo tá aqui, ó. Queimou no quarto tri de 22 bilhões, queimou no primeiro tri de 21,8 bilhões, aqui a gente chegou a 2,4 bilhões, 2,6 bilhões, 3,3 bilhões, o que totaliza aqui vai dar mais ou menos aí uns 13 bilhões de dólares. E aí você pensa, caraca, mas isso não tava já no pipeline? A expectativa do mercado não tava contando com isso? Mais ou menos, o mercado estava contando muito mais próximo de 10 bilhões. Bruno, e porque saiu mais 3 bilhões ali, você acha que alterou tudo? Na realidade, não foi só os 3 bilhões que machucou. O que machucou foi um pouco mais que isso, eu vou explicar para vocês, utilizando essa matéria que eu achei bem pertinente. Aqui ele tem um comentário que eu achei muito interessante. Os investidores talvez nem notassem as grandes perdas do Reality Lab. Por que eles notaram? E acreditamos que o impacto geral do iOS como um vento contrário em nosso negócio em 2022 é da ordem de 10 bilhões de dólares. Então, é um vento contrário bastante significante para os nossos negócios. Esse foi o comentário do Facebook. Qual que é o ponto? Você perdeu mais 10 bilhões, que já estava meio que ali ok, perderam mais 3 bilhões e perdeu mais 10 bilhões que não estava sendo esperado. Porque a atualização do iOS ninguém imaginou que ia impactar tanto. E também ninguém imaginava que ia ter essa atualização desse formato. Ou seja, impactou de forma robusta os resultados. E aqui tem uma coisa que eu acho bem interessante. Basicamente, em 2021, queimou mais ou menos de 10 a 13 bilhões, e aí a expectativa para 2022 é mais 10 bilhões, o que vai somar aí, considerando já o ano 2020, 25 bilhões que terá perdido aí só apenas com o Reality Lab, ok? E aí quando você pensa nisso, você pensa que o Reality Lab vai ter aí uma mais de 50%. Para ele conseguir recuperar isso em um ano, ele vai precisar faturar 60 bilhões. Mas a gente pode pensar no longo prazo, beleza, mas será que vai criar um ecossistema no metaverso tão eficiente de faturamento e com margens tão altas? Porque o metaverso, a grande essência dele é exatamente a descentralização. É a diminuição de custo, é a diluição, é a questão de todo mundo poder usar. Por que o Facebook vai continuar mantendo suas margens? Se a essência do blockchain, a essência do metaverso, a essência disso tudo é simplesmente o corte de margem, é o corte de custo.
para o usuário. Logo, a gente deve imaginar que o Facebook talvez devesse, teoricamente, indo para essa essência sofrer. Mas a gente tem que lembrar que é Ads, talvez a questão de propaganda vai permanecer igual. Mas é um ponto que o mercado não gostou, esse é o grande motivo. Mas agora a gente tem que olhar se o mercado não puniu demais, e esse é o ponto que a gente vai falar aqui. Outro ponto que eu gostaria de mostrar é que o net income, ou seja, o lucro pela primeira vez na sua história, caiu em relação ao ano anterior. Ou seja, mais um ponto que decepcionou o mercado. E também temos aqui o número de usuários. Os usuários ativos caiu também pela primeira vez em sua história. Ou seja, essa sequência de fatos não tão interessantes prejudicou muito o resultado do nosso Facebook, mas, na minha humilde opinião, ainda vale a pena ficar de olho. Por que vale a pena ficar de olho, Floriano? Porque ela, nesse exato momento, está cotando a 16,9 vezes PL. E amigo, eu acho que vale a pena você olhar muito de perto, porque possivelmente o mercado pode passar um pouco para baixo, mas amigo, não entra no viés de que você está fazendo um negócio que tem zero risco, porque o Facebook é uma empresa muito coberta, não vai ter uma grande assimetria como se fosse a coisa mais óbvia do mundo que o metaverso vai dar certo. Não existe isso, você não vai conseguir achar essa simetria em empresas como o Facebook, mas vale a pena ficar de olho. Por quê? Porque possivelmente pode passar um pouco embaixo da linha. E se você quiser proteger a sua carteira, eu quero ter uma exposição nesse novo mundo que está nascendo, que é o metaverso. Cara, você vai lá e se expõe no Facebook. Por quê? Porque o Facebook hoje não está precificando o sucesso do metaverso. E se você por acaso acredita que o metaverso vai dar super certo, vale a pena colocar uma pequena parcela na sua carteira. Por quê? Eu tô dizendo, se der errado, beleza, você tá pagando o preço já sem metaverso, talvez decresça um pouco, mas você não vai perder grande coisa. Mas se der certo, você vai ganhar muito, porque não está sendo precificado de forma demasiada o metaverso. E a gente também tem que assumir a nossa ignorância, que muito provavelmente o Mark Zuckerberg sabe muito mais que eu, sabe muito mais que você. E se ele tá topando investir 10 bilhões de dólares por ano nesse projeto, talvez, especulativamente, a gente pode imaginar que isso tende a dar certo. E tem outro ponto também que está prejudicando o nosso querido metaverso. O que está prejudicando o nosso metaverso também é o TikTok. O TikTok está vindo muito forte, tirando muito usuário do Facebook, e o Reels não está conseguindo segurar como esperava-se, ou seja, está perdendo também usuário, que aí explica aquela queda de usuário. Então tudo isso está sendo um inferno perfeito para o nosso querido Facebook, mas sem dúvida o Facebook ainda é um dos melhores negócios do mundo. Então, com certeza, faz muito sentido você ficar de olho nessa empresa para você não perder uma possível grande oportunidade em uma das maiores empresas do mundo e que tem uma marca incrível e um caixa de mais ou menos 10% do valor de mercado. Um abraço, até o próximo vídeo!